Converso com o quase doutor em Educação Física, Rodrigo Leitão, que tem um blog também. Pois é o endereço da universidade, né? universidadedofutebol.com.br/Rodrigo Leitão. Não, mais fácil impossível. É este endereço que você está vendo aí, depois do BR, barra o nome dele, Rodrigo Leitão, tudo junto. Leitão! Exatamente. Sem o tila. Uhum. Né? Ainda não... Você sabe que eu já tenho visto em alguns lugares cedilha, é mesmo? tio... Eu não sei sabia. aonde eu vi. Alguém me deu essa dica que já é possível, mas enfim, isso é o de menos. A formação escolar faz diferença. Estou falando muito em função do seguinte, quer dizer, em regra, a esmagadora maioria dos jogadores brasileiros vem, né, de classes sociais excluídas. Ou seja, gente que pouco frequentou a escola ou não completou um ciclo, diferentemente do que a gente vê, né, num país como a Argentina, um país como o Uruguai também. Isso pesa na hora das coisas? Eu acho assim, Juca. Pensando no ser humano, não temos dúvidas de que é um problema, e é um problema grande porque os pais, eles... tive Bota uma expectativa terrível. Não, eu tive uma situação interessante. O menino, o clube lá estava, o projeto tinha uma escola particular, o clube, né, bancava a escola para o garoto. E aí o garoto começou a falta da escola e coisa e tal. Aí chamamos os pais para conversar. A mãe disse assim: não, meu filho vai ser jogador de futebol. Não quero que ele estude. Ele se incomoda. Não quero que ele estude. Quer dizer, olha o problema, né? Quer dizer, não era mais convencer o jogador. É convencer a família do jogador também. Né? E claro, sem dúvida que quando o cara, ao longo da carreira dele, isso vai fazer diferença. Muita diferença. Ele vai aproveitar muito mal as oportunidades que ele vai ter. E aproveitando o mal, ele não vai ser ele pode ser um grande jogador, mas certamente não vai atingir aquele potencial que o jogador que ele realmente poderia ser. Ele vai ser o máximo dentro daquelas condições que ele mesmo se colocou como limite. E a escola é um desses limites. Rodrigo, você está com quantos anos? Eu estou com 32. 32. Ser jovem ainda é uma barreira para ser técnico de futebol de primeiro nível na cultura brasileira? Até para ser professor universitário, Juca. Eu dava aula numa faculdade particular lá perto de Campinas. Todo dia quando eu chegava, o rapaz lá da portaria dizia assim: não, aluno é por ali. Né? Aí eu abri o vidro, professor, desculpa. Aí quando mudava, o rapaz da portaria, aluno é por ali, né? Agora no futebol, eu diria o seguinte, eu não encaro como uma situação complicada. Eu acho assim, uma frase que eu gosto muito, né, do Benjamin Franklin, bem feito é melhor do que bem explicado. Então a questão eu preciso de oportunidade para trabalhar e ponto. E aí não vai ter idade, não vai ter doutorzinho da Unicamp. Qual que é a tua experiência como treinador? Bom, eu comecei no futsal, trabalhei muito tempo no futsal, depois assumi um projeto de futebol feminino, que era da faculdade de Jaguariúna e de uma empresa lá da região de Campinas. Virei treinador, mas uma perspectiva de complexidade, em que as pessoas que trabalhavam comigo, os meus alunos, todos nós éramos treinadores, fisiologistas, psicólogos, a gente tinha uma comissão bem integrada, mas todo mundo trabalhando em conjunto. Então eu trabalhei com futebol feminino profissional, entre aspas, porque o futebol feminino não é como é o masculino, mas a nossa estrutura era excepcional. A nossa estrutura ela é muito melhor do que vários clubes que eu estive presente, que eu visitei, que eu conheço, que eu trabalhei. Lá fiquei por 2 anos, a gente não só conseguiu fazer as meninas voltarem a estudar, a gente teve 8 jogadores que foram para a seleção brasileira, ganhamos quase tudo que disputamos. Fala o nome do clube. Bom, mudou, agora é Jaguariunense. Na época era AJA. Era AJA, Faculdade de Jaguariúna / Motorola. Esse era o nome do... E aí jogávamos contra as equipes tradicionais e tal, e começamos a levar vantagem, e o pessoal começou a ficar curioso. O que está acontecendo ali de diferente, né? E aí eu deixei o projeto nas mãos dos meninos que estavam trabalhando comigo, saí do projeto, e aí fui concorrer a uma vaga no Campus Pelé para ser treinador do Sub-17. Lá em Jundiaí? Lá em Jundiaí. Mandei o meu currículo, participei pelo processo, fiz entrevista e fui trabalhar com o Sub-17. E aí fiquei 2 anos no Sub-17, saí agora em fevereiro ou março de 2009.
E que avaliação você faz dessa experiência? Das duas? Dessa última? Da Campus Pelé. Da Campus Pelé? Bom, eu diria o seguinte, para mim foi excepcional. Eu dizia pro Medina o seguinte, isso aqui é uma tese por dia que eu tenho que fazer, porque eu tenho que construir argumentos aqui para convencer pessoas que muitas vezes não entendem os meus argumentos, então eu preciso de uma outra forma fazer com que elas entendam. Não estou falando dos jogadores, estou falando das pessoas que convivem no dia a dia nos bastidores do futebol. Para mim foi excepcional. Excepcional porque, primeiro, eu aprendi muito a contornar situações que eu não encontro na universidade, porque na universidade as pessoas entendem melhor o propósito de algumas coisas. E principalmente, Juca, o fato de ter conseguido fazer o trabalho funcionar. O trabalho funcionou muito bem, especialmente no segundo ano, foi muito bom. Até não imaginava que eu fosse sair, porque as coisas estavam indo muito bem, não havia motivo nenhum de sair. Mas aí chegamos num consenso lá, acabei saindo, mas para mim foi excepcional. Só para deixar claro para o fã do esporte, vocês saíram porque num determinado momento aquilo que estava idealizado de início sofreu uma interrupção que era incompatível com o que vocês pensam, né? Sofreu uma interrupção, eu acabei sendo o último a sair, ainda fiquei lá como uma tentativa célula de resistência. E fui resistindo, e os meninos começaram a comprar a minha briga, né? Começaram a estar comigo ali, e, enfim, a coisa continuou andando. Mas, enfim, não chegou no momento que, como última célula, eu acabei saindo também. Você acha que aquilo ainda tem jeito de retomar o bom caminho ou é difícil? Poxa, aí você me pega, hein? Eu não sei te dizer. Tá legal, eu entendo. Eu entendo que você não sabe me dizer. Me diga mais uma coisa, aí, pessoal, Rodrigo. Como é que a educação física pintou na tua vida? Você foi daqueles, assim, que primeiro pensou em ser atleta e como é que é isso? Eu queria ser jogador de futebol. Joguei nas categorias de base da Ponte, fui para as categorias de base do Guarani. Meu pai achava o mundo do futebol um pouco complicado. Pô, Rodrigo, não, vai estudar. Pai, eu posso estudar e jogar? Enfim, larguei o futebol, fui fazer colégio técnico da Unicamp. Fui trabalhar numa multinacional, fiquei um ano lá. Falei, bom, agora sou maior de idade. Eu não fui jogador de futebol, mas vou correr atrás daquilo que eu quero. Fui fazer educação física, já com muito claro na minha cabeça o que eu queria na educação física. Claro, não conhecia João Batista Freire, João Paulo Medina, o professor Manuel Sérgio, não conhecia nada disso, né? Mas, enfim, um atleta que não foi atleta, né, do jeito que queria, mas não me arrependo. Acho que não fosse o meu pai, não fosse toda essa situação, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Em que posição você jogava? Eu era ponta esquerda, depois virei meia esquerda. Com algum talento ou não? Olha, eu vou dizer que sim, hein? Tinha futuro. Tinha futuro? Tinha futuro. Bate uma certa frustração de não ter seguido? Não bate. Está bem resolvido. E você, afinal, é Ponte ou Guarani? Nenhum dos dois. Meu pai vai ficar triste com isso, né? Meu pai é bugrino. Sei. Né? Mas nem Ponte nem Guarani, porque depois que você entra no futebol, Juca, te dá um... Não sei, eu sei que com você não foi assim. Não, né? mas foi. Mas me deu um pouco de agonia com algumas coisas e assim, torcer... Eu torço para um treinador e não torço para a equipe. Mas, Rodrigo, acredite, eu não nego, jamais negarei, em hipótese alguma, o meu corintianismo, mas muda muito a relação a partir da hora que você passa a viver aquilo. Eu digo sempre isso para as pessoas. Para ver um jogo de futebol, eu preciso voltar a ser criança. Eu me desligo de uma porção de coisas. Eu ainda ontem contava isso para um jornalista que foi me entrevistar. Eu cheguei a ver um jogo, no tempo que Placar estava investigando lá a tal máfia da loteria, eu cheguei a ver um jogo em que eu sabia qual seria o resultado. E torcia para que não fosse. Que alguém que não tivesse no meio do esquema desmontasse o esquema. Entendeu? Quer dizer, então eu consegui até esse exercício. De falar, não, vou torcer porque o centroavante não está nessa jogada, ele vai lá fazer o gol, vai acabar com... Entendeu? Mas você precisa fazer isso. É isso mesmo. Você muda de perspectiva. É um exercício interessante. A gente já volta.